Amém, glória a Deus. Muito boa noite, meu povo querido, meus amados irmãos, amigos que estão assistindo, né? E aqueles que irão assistir depois, né? Pelo Facebook ou pelo YouTube. Hoje é um dia maravilhoso, né? Com todos os dias que o Senhor nos concede. Todos os dias são maravilhosos, né? Hoje estamos num horário diferente, né? Devido a compromissos. Mas estamos tranquilos, né? Graças a Deus, né? Certo que os irmãos que não entrar agora às 19 horas estarão acessando às 20. Vai estar gravado aí para os irmãos assistir, né? Isso é bom. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Ô Pai querido, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos. Pai, te damos graças, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua infinita e maravilhosa graça. Pai amado, Pai querido, que o teu amor, Senhor Deus, esteja sobre nós. Ó Deus, cobrindo-nos, Pai, com a tua graciosa presença. Deus amado, te louvamos, Senhor, te exaltamos e glorificamos a ti pela tua infinita bondade. Ó Deus maravilhoso, te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tem os irmãos por aqui, nós estamos dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Pastor Aceice já está, né, no seu posto. Amém. Glória a Jesus. Também a Suzete está dando já uma boa noite por aqui. Bom, os irmãos estão chegando, né? Estão chegando. Amados irmãos, hoje nós vamos meditar em um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Interessante porque eu começo a selecionar os textos da Bíblia para fazer live. Aí de repente eu vou falando com ela mais lindo, outro é mais lindo, mas porque na verdade a Bíblia toda é uma maravilha, né? É muito linda, toda ela, né? Mas hoje o Espírito Santo nos concedeu pela sua infinita graça um dos textos que realmente é muito lindo, né? Né, Valci? O Valci já chegou por aqui, né? Também, graças a Deus. Vamos meditar hoje na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler do versículo 35 a 39. Mas eu vou me prender bastante hoje no versículo 35, tá bom? Mas vamos ler o texto para nós estar meditando, né? Diz a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta, né? Uma questão que Paulo faz. Quem nos separará do amor de Cristo? Aliás, é o tema da nossa palavra de hoje, né? Aí ele faz outras perguntas para nós. Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou perigo? Ou espada? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Ele diz assim: porque como está escrito, que por amor de Cristo somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, né? Esse é um texto, está lá nos Salmos, né? E o versículo 37 ele escreveu: em todas essas coisas que ele citou aqui, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, por meio de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Boa noite, meu irmão Pércio Reis Rocha, graças a Deus por sua vida. Né, os irmãos estão chegando aqui, né? Pode ser que passe algum que eu não cite o nome. Os irmãos, né? Depois faz uma citaçãozinha, um comentário para que nós estejamos comentando. Os irmãos que por acaso vai entrar às 20 horas, vou deixar meu boa noite também, né? E para aqueles que irão assistir depois, também meu boa noite, né? Fico feliz pela vida de tantos irmãos que têm assistido essas lives, essa transmissão da palavra de Deus.
Isso é uma maravilha. Isso que nos dá força para estar firme aqui, né? Todas as quinta-feiras nós estamos aqui, tá bom? Um impedimento ou outro, pode ser que nós mude o horário, pode ser que nós mude o dia, mas o importante é que nós estamos sempre falando do amor de Deus, né, Lúcio Valadão? Que Deus te abençoe também. Irmão, vocês viram, né? Que trata-se de um texto, uma porção da carta de Paulo aos Romanos. Esta carta é uma obra-prima da literatura de Paulo. Ela é por muitos considerada como o Evangelho de Paulo. Ele escreveu esta carta provavelmente quando ele estava na cidade de Corinto. Ele viveu muito tempo em Corinto. E ele visava o fortalecimento dos irmãos da igreja de Roma. Não foi Paulo que criou a igreja em Roma. Possivelmente foi Epáfras, né? Paulo só esteve lá naquela viagem que ele foi, que está relatado lá em Atos 27. Tá bom? Mas ele não conhecia a cidade de Roma quando ele escreveu esta carta. Mas tinha muitos irmãos lá que faziam parte da missão da igreja dos primeiros anos, né? Então ele nem sequer conhecia, portanto, a cidade de Roma. Entretanto, ele assume a condição de instruir, de orientar espiritualmente aquela igreja. O capítulo 8 que nós lemos é composto de uma coletânea de ensinamentos e orientações para os irmãos da igreja de Roma e também para nós que estamos aqui no século 21, né? Então Paulo, ele faz algumas abordagens muito interessantes. E uma das abordagens mais interessantes sim, que nós podemos citar é o versículo 35. Irmãos, vejam a profundidade do versículo 35. Quero mandar uma boa noite para o meu cunhadão, Irão Roladão, né? Meu filho vai guardando as coxinhas, viu? Tô chegando. Logo estaremos aí, até o final do mês de julho. Deus que sabe, né? Ele sabe todas as coisas. Quando ele permitir, nós estaremos aí. Olha só o versículo 35, irmãos. Ele pergunta para mim, e perguntou para os irmãos de Roma, e agora a pergunta é para mim e para você. Quem nos separará do amor de Cristo? E é interessante que ele não usa o que, ele usa a expressão quem, referindo a ser vivo também. Mas é interessante também que ele aborda algumas situações. Olha só. Ele pergunta quem nos separará do amor de Cristo. Aí ele responde interessante, né? Ele traz outras perguntas aqui. Será por acaso a tribulação? O que é tribulação, mano? Tribulação é situações que às vezes nós achamos atribulados. Jogadilha aqui, né? Então ele pergunta, será por acaso a tribulação? Aí ele continua perguntando, será por acaso a angústia? Sabe, amados, como tem gente angustiada nesse mundo? A angústia e a ansiedade tem sido o mal deste século. Pessoas vivem angustiadas. E essa angústia leva à tribulação, pessoas atribuladas. Mas Paulo continua nos perguntando, por acaso será perseguição? Essa pergunta era muito interessante porque a igreja do primeiro século, ela entrou numa crise de perseguição muito grande. O governo que dominava aquela região, o governo romano, o Império Romano, eles perseguiram brutalmente o povo, os cristãos. Existe relato histórico que o imperador Nero, ele iluminava a cidade de Roma com os corpos dos cristãos em chama. Então foi uma perseguição brutal na época do imperador Nero. Então Paulo se refere aqui, por acaso será a perseguição que vai nos separar do amor de Cristo? Aí ele continua perguntando, ou será que a fome? Fome. Às vezes você pode falar para mim, pastor, mas eu não estou passando fome. Graças a Deus por sua vida, mas tem muita gente passando fome.
mesmo no Brasil, um país riquíssimo em produção de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem muita gente passando fome. Mas ele continua perguntando, por acaso será a nudez? E ele pergunta mais, ou por acaso será o perigo? A espada? Por que ele se refere aqui, irmão? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que muitos dos seguidores de Jesus, de apóstolos, como o apóstolo Tiago, foi morto à espada pelo poder do Império Romano. Então ele faz esse questionamento para nós. Primeiro ele pergunta, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Pergunte para você. Faça essa análise na sua vida, agora. E ele nos dá alguma pista. Quando ele diz, por acaso será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O quê? Outra situação, amados. A idolatria. A idolatria tem sido um verme, né, na fé de muita gente. Um devorador. Por acaso será a idolatria? E quando eu falo idolatria, amado, não estou falando só de imagem, de ídolo. Tem muitas coisas que nós fazemos de idolatria em nossas vidas. Muitas coisas. Pessoas que nós amamos. Às vezes nós amamos tanto que nos tornamos e fazemos um ídolo para nós. Nosso time, nosso clube de futebol que nós torcemos. Aquele cantor que nós gostamos. Se torna ídolo em nossas vidas. Com maior importância do que o próprio Cristo. Vocês vão estar vendo que eu estou usando duas camisas aqui, né? Não é por beleza não, também, né? Mas é porque aqui em Goiânia está um frio, né? Os povos do Nordeste são muito friorento, como disse o pastor Acessa. Eu estou aqui meio agasalhado, né? É 3 graus, amanhece pela manhã e não esquenta. Uma maravilha. Maravilha mesmo. Eu quero mandar um abraço muito especial para minha sobrinha querida, Cíntia Bárbara. Lá em Nápoles, né? Aí, Cíntia, você tá aí, né? Escreva alguma coisa aí para nós, né? Muito bom que eu tenho você por aqui. Cíntia, pessoa que nós amamos demais, né? Sua família. Cíntia Bárbara. Então, amados, o amor de Cristo é que nos une a Deus. Nem ninguém poderá nos separar desse amor. Problema, poderes, pessoas, nem mesmo tempo. Quando nós falamos em pessoas e poderes, estamos vivendo esses dias, né, no Brasil, situações que têm afastado muita gente de Deus por causa de briga, por causa de poder, de pessoas, de preferências. Isso não é bom, irmãos. Não é bom. Graça e paz, né, Cíntia? Graça e paz para você. Não é bom, irmãos. Nós deixar que nossas preferências políticas, sociais, futebolísticas, religiosas, mine o nosso relacionamento com pessoas a ponto de às vezes odiar alguém. Não é bom. Então isso também tem se tornado algo que tem atribulado as pessoas e tem separado as pessoas de Deus. Porque no momento que as pessoas odeiam alguém, ele está odiando o próprio Deus. Como diz o apóstolo Tiago, como você pode abençoar uma pessoa com a sua língua? Como você pode amaldiçoar uma pessoa feito à imagem e semelhança de Deus? Então, amados, temos que ter muito cuidado. Essa palavra de Paulo, ela atravessou
milhares de anos, mais de 2000 anos, para chegar até mim, até você, de forma tão viva. E ele relata aqui, né? Ele elenca aqui algumas situações inerentes ao tempo que ele escreveu esta carta. Mas nós podemos acrescentar tantas aqui, né? Tantas. Né, Valci? Tantas situações que têm nos separado do amor de Deus, que tem esfriado o amor. Mas Cristo falou isso, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo esse tempo, irmãos. O amor de muitos se esfriaria. Quantas pessoas estão frias no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com a família. Irmãos, é muito importante o nosso relacionamento com pessoas, as pessoas que nós amamos e aquelas que também nós nem sequer temos afinidade. Mas Deus nos ensina a amar a todos. E às vezes, nos dias atuais, muitas situações têm causado embaraço no relacionamento interpessoal e as pessoas já não têm amado ou têm amado com tanta indiferença. Boa noite para minha amiga Rosângela, um abraço para você, Deus te abençoe, viu? Então, meus amados, Paulo elenca aqui, ele faz um relato de várias condições basicamente vividas pelos crentes do mundo da época dele. Mas infelizmente, amado, todas as situações que Paulo vivia lá em Corinto, quando escreveu essa carta para Roma, estão sendo experimentadas por muitos irmãos ao redor do mundo, nos nossos dias, aqui no Brasil. Perseguição, amados. Hoje eu estava vendo uma reportagem do site Portas Abertas, a quantidade de países que perseguem os cristãos de forma violenta. E o que é mais triste é que algum desses países está na América. Não vou citar nome, para não criar conflito, mas muitos países, alguns países que perseguem o povo cristão estão na América, aqui do lado de nós. Então a perseguição tem sido algo brutal. Semanas atrás tivemos um irmão que foi morto na Eritreia, perseguido e morto. Então, meus irmãos, essa perseguição que Paulo se referiu há 2000 anos atrás, ela continua hoje. Quantos países têm as portas fechadas para o Evangelho? Quantos países que nós somos considerados adoradores da cruz e não temos permissão para entrar porque professamos uma fé? E aquele povo desses países, a maioria deles, também professa uma fé. Mas porque tem uma divindade diferente, ou às vezes até a mesma divindade que nós professamos, persegue. Então, amados, quando nós olhamos, depois você pode olhar o site da Portas Abertas, ele é um site livre. Você vai ver quantos países, amados, ainda persegue o Evangelho. E vejam bem, amados, que graças a Deus a mídia, os meios de comunicação estão entrando nesses países de forma muito forte. Porque se assim não fosse, amados, como se cumpriria a palavra de Cristo, que diz que a sua volta dependerá exclusivamente de que todas as pessoas ouçam o Evangelho, para que ninguém seja tomado por inocente. Hoje nós temos esses recursos de forma poderosa, as redes sociais, a internet, que está entrando nesses países, em lugares não permitido a presença de um crente,
de um cristão. Mas a palavra está chegando. Por isso, amados, que nós temos essa luta de continuar aqui falando toda quinta-feira. Porque a palavra que nós falamos aqui, ela rompe barreira de distância, chega em vários lugares. Temos pessoas que nos assistem em Londres, Estados Unidos e em tantos outros lugares. Mas a perseguição, ela existe. Mandar meu abraço para de Leusa Saraiva. Um abraço para você, minha amiga. Fique aí, tá assistindo. Deus vai falar contigo de forma poderosa. Então, amada, muitos países têm perseguição religiosa. Outros têm perseguição política, de governo. E por aí vai. Mas, meus amados, aí Paulo pergunta assim: por acaso será a angústia que vai nos separar do amor de Cristo? Angústia, irmãos. Como tem pessoas angustiadas. Como tem pessoas que não têm alegria naquilo que vive, ou da forma que vive. Aí nos lembra o povo que foi levado do Egito para a terra prometida. Aquele povo tinha tudo. Tinha uma coluna de nuvem para cobrir do sol, tinha uma coluna de fogo para iluminar a noite, tinha roupa que não ficava velha, calçado que crescia conforme o pé crescia. Mas mesmo assim eles murmuraram. Eles não se deram satisfeitos por aquilo que Deus colocava nas mãos dele. Pão que caía do céu todos os dias, em abundância. Água que saía da rocha. E aquele povo murmurava. Sabe que às vezes nós somos desse jeitinho, irmãos? Nós temos o pão sobre a nossa mesa, a roupa sobre o nosso corpo, o sapato em nossos pés, um trabalho, alguns reais no banco ou no bolso, mas temos uma vida, digamos, digna, confortável, e reclamamos, e murmuramos. Desse jeito, amados, as pessoas estão angustiadas, ansiosos para ganhar dinheiro, ansiosos para crescer, ansiosos para ser alguém. E não existe alguém a não ser Jesus Cristo. Ele é o todo em nossas vidas. Na Iranlê, Maria Iranlê, lá em Palmas. Também meu amigo, meu irmão, lá em Conceição, Edinaldo. Um abração para você. Muitos irmãos que estão passando, eu não estou citando. Depois você coloca alguma coisa aí, né? Boa noite, que eu vou voltar, se possível. Tá bom? Então, amados, a angústia tem sido algo tremendo na vida das pessoas. Tem destruído muitas vidas. E a fome, irmãos, nudez. Felizmente nós temos bolsões de pobreza no Brasil, onde pessoas ainda passam fome. E não é de hoje, nem de ontem. O país, um dos países mais ricos do mundo, dos maiores produtores de alimento do mundo, pessoas passam necessidade de alimento. Então, mas será que isso é causa, motivo, razão, consequência para nos separar do amor de Cristo? Mesmo a fome, ou a nudez? Paulo questiona isso, amados. Paulo questiona isso. Porque, amados, quando nós amamos Jesus, se amamos Jesus de todo o nosso coração, conforme diz a palavra de Deus, nada vai nos separar do seu amor. Vejam aqueles apóstolos de Jesus, aqueles seguidores de Jesus, que Jesus mandava ele fazer missão e dizia para ele: não leva mais do que uma muda de roupa,
Não leve alforje, não leve dinheiro, não leve 2 pares de sapato. Porque a graça do Senhor nos basta. Conforme Paulo falou, a tua graça me basta. Romanos 12, capítulo 12, Romanos 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amados, pacientes na tribulação. Quando as coisas parecem não estar dando certo, dobre as orações. Quando as coisas estiverem ruins, dobre as orações. Leia a palavra de Deus. Dobre a leitura. Se você lia um capítulo, leia 2. Que Deus vai falar contigo. É por isso que Paulo fala aqui: seja paciente na tribulação, persevere na oração. Quando nós lemos lá em Atos 2,42, o que fala? Que a oração, a comunhão, era um dos pontos de crescimento da igreja primitiva. A vida em comum, né? Graças a Deus. E Paulo, quando escreveu na sua carta ao Coríntios, na segunda carta, o que ele disse? No capítulo 6, versículo 4, ele disse: pelo contrário, falando para aqueles irmãos, em tudo que nós recomendamos, tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Irmão, Paulo foi um homem que passou por dificuldade. Você acha que Paulo tinha jatinho para andar? Carro do ano para andar? Moto? Tinha não, amados. Era no pé, no barco, a remo. Que barco naquela época não tinha motor. Às vezes na costa de camelo. Mas ele ia. E às vezes nós temos tudo em nossas vidas, amados, e não vamos. Eu medito muito na igreja, naquilo que Davi falou, no capítulo 27 de Salmo, que diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza. Sabe como é que era a casa de Deus, amados? Uma tenda de chão batido. E como que é a casa de Deus que nós frequentamos hoje? Bem feita, com ar-condicionado, poltrona, som estéreo. E às vezes nós reclamamos. Quero mandar uma boa noite para a irmã Vilminha, Guerreira Valente. A festa foi boa ontem, né, irmã Vilma? Ontem nós tivemos uma confraternização maravilhosa da célula. Tivemos com os irmãos, né, irmão Lupercio? Estão chegando aí, meu irmão. Se Deus quiser, vou visitar os irmãos aí. É um prazer grande estar com os irmãos. Paulo foi um homem que passou por dificuldade. Ele relata na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 25, ele diz: olha, 3 vezes eu fui açoitado com varas. Não foi com chicote, irmão, foi com varas. Mas nada disso separou ele do amor de Cristo. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando no mar. Já pensou, amados? Tudo isso para levar a palavra de Deus. Está ouvindo uma pregação de um pastor na conferência Vivo Goiânia? E ele falava o seguinte, que às vezes quando ele lê a palavra de Deus, ele sente vergonha daquilo que os irmãos faziam naquela época, com tanta dificuldade, que nós não fazemos, tendo toda a condição. Eu falo para mim.
Mas vamos lá. Mas hoje já agora está adiantando hoje. Porque Deus, mano. Paulo fazia isso porque ele sabia o amor que Deus tinha por ele. O amor que Deus tem por você, por mim. Deus não nos abandona. Está escrito lá em Hebreus. Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco. E na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 18 e 19, ele escreveu: para podermos perfeitamente compreender com todos os santos, que somos nós, né? Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu gosto demais desse versículo. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Como é que se compreende o amor de Cristo? A largura dele, comprimento, a profundidade, a altura. O amor de Cristo, ele é imensurável. Não pode ser medido porque é o amor de Deus. E João, escrevendo lá no capítulo 3, no seu evangelho, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto demais desse versículo. Tal maneira. Uma maneira tal que não teve como João especificar o tanto, tamanho, não. Tal maneira. Falou, irmão Lopes, falou. Um abraço. Mas no versículo 37, eu vou pular um pouquinho, irmãos. Dizem todas essas coisas, na tribulação, na angústia, na fome, na nudez, tudo isso. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos amou de tal maneira, de tal forma. É algo impressionante, amados. Então Paulo nos questiona hoje nessa palavra: o que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar? Porque, amados, quando Paulo escreve no Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí às vezes nós confundimos esse versículo. Quando fala que nenhuma condenação há, porque nós já alcançamos a graça, irmão. Não é que nós podemos sair fazendo qualquer coisa por aí porque não temos mais condenação. Não, não é por isso não. É porque nós já estamos vivendo pela graça maravilhosa de Cristo. Então não há mais condenação. Porque Cristo já assumiu nossos pecados na cruz. O versículo 38, Paulo ainda nos questiona de forma interessante. Ele diz assim: porque eu estou bem certo. Ele falou lá que nem a morte, nem a angústia, nem a fome, nem a tribulação, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas ele escreve aqui assim, versículo 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 né? Como fala o pastor Zezinho. Nem a altura, nem a profundidade. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. O que é as coisas do presente, irmão? Você tem algumas no início. Aquilo que hoje, nos impulsiona a nos afastar de Deus. Então, tudo, amado, tudo que te impulsiona a te afastar de Deus, deixe para lá.
Não vale a pena. Não vale a pena. O amor de Cristo nos une a Deus e nada e ninguém poderá nos separar deste amor. Não é problema, não é poder, não é pessoa, nem mesmo tempo. Paulo lista 10 tipos de coisas. Não vai dar tempo para a gente citar, analisar elas todas. Mas ele começa falando que nem a morte, sabe? A morte é o que é um fato irreversível, um caminho que nós estamos caminhando a galope. Ou Jesus volta, ou nós vamos passar por ela. A morte e a vida são fatos irreversíveis que nós não temos controle, porque cujo controle está nas mãos de Deus. Mandane, boa noite para você, Dani Santos, glória a Deus. A morte é um caminho irreversível. Só que para nós, que vivemos nesse amor de Cristo, que nada nos faz separar dele, quando o crente morre, nós falamos, partiu para a eternidade. A morte é apenas um passaporte. Partiu para a eternidade. Né? Aleluia, glória a Deus. Quase todos os discípulos e seguidores de Jesus sofreram martírio por causa do evangelho, do reino. Quando nós lemos a história paralela desses homens, não só dos 12, mas de tantos outros, como Estevão, esses homens quase todos passaram, foram mortos, martirizados. Mas eles suportaram heroicamente, e nem a morte fez eles se separar do amor de Cristo. Aí nos leva em Atos 7, quando Estevão está recebendo as pedradas. Ele olhou para o céu e disse, eu olho para o céu e vejo o céu aberto, e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Isto é fé. Será que nós suportamos a primeira pedra? Às vezes a gente fica pensando nessas coisas, irmãos. Será que eu suporto a primeira pedrada? Deus há de nos dar força para tal. Porque às vezes a pedrada que vem sobre nós não é uma pedra física, mas outro tipo de pedra, às vezes até mais perigoso. A calúnia, a inveja, são pedras que nos é direcionada. Amém? Deixa eu ver a hora aqui. Glória a Deus. Porque nós não temos que preocupar com a morte, que Cristo, a Bíblia diz que quando ele morreu, ele desceu ao mais profundo do abismo e resgatou a chave da morte e do inferno. Então, mas Paulo fala também que além da morte, a vida. Oxe, mas por que a vida? A morte tem uma razão, né? A vida, irmãos, é o maior presente que Deus nos dá. Mas ela não pode nos separar do amor de Cristo. Nós não podemos usar o fato de estar vivos para praticar algo que nos separa do amor de Cristo. E essa vida que Deus nos dá pelo fôlego de vida, infelizmente, muitas pessoas, às vezes até nós, não temos sabido usar ela direita. Porque quando nós usamos o fato de estar vivo para perseguir pessoas, para amaldiçoar pessoas, e não para louvar a Deus, nós não estamos sabendo usar a vida que Deus nos dá. Que lá em Isaías está escrito, Deus nos criou para o seu louvor. Foi só para isso, irmãos. Deus não nos criou para não jogar futebol, para fazer nada disso. Ele nos criou para louvá-lo.
todas essas coisas são consequências. É por isso que lá em Mateus 6,33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, serão consequência. Mas primeiro buscar primeiro o reino de Deus, porque foi esta a razão para o qual nós fomos criados, né? Então vamos aproveitar a vida que Deus nos dá, o fôlego de vida que nós temos hoje, para fazer o que é bom. Aproveitar, saber usar a vida. Porque tem gente, como Paulo falou aqui, que nós não entendemos por que a morte é a vida, porque há muitas pessoas, às vezes, próprios cristãos, não estão sabendo usar a vida. Amém. Os irmãos estão passando aqui o nome, não estou conseguindo ver todos, mas não tem problema, tá bom? Bom que você está aí. Porque Paulo fala o quê, irmão? Porque se vivemos, Romanos 14:8 fala, porque se vivemos, para o Senhor nós vivemos. Se morremos para o Senhor, nós morremos. Passamos para a eternidade. De sorte que ou vivamos ou morremos é para o Senhor. Somos do Senhor. E na sua carta à igreja de Filipos, ele escreve no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem lógico um negócio desse, irmão? O morrer é lucro. E Paulo disse, olha, eu não tenho certeza se é bom viver ou se é bom morrer e estar com Cristo. Eu não sei qual que é o melhor. Mas glória a Deus. Eu vou pular aqui um pouquinho das 10 coisas que ele citou e vou passar para a quinta, que é nem o presente. Ele fala nem a morte, nem a vida. Também ele fala nem os anjos, nem os principados. Mas ele fala também nem o presente, tempo, presente, hoje. E sabe, mas nos dias atuais, existe um elenco de fatores influenciadores que tem funcionado como armadilha para nós. Você está vendo essa internet que eu estou diante de você aí? Isso é uma maravilha, irmão. Mas também tem sido armadilha para muita gente. Porque a mesma internet que leva a palavra de Deus, leva até o seu lar muitas coisas ruins, se não for filtrada. Então, o mundo da virtualização tem sido um problema na vida de muita gente. Quantos jovens têm se desviado pelas armadilhas virtuais? Quantos? Então, em tempos presentes, também passamos pela pandemia, que, graças a Deus, estamos superando. Pela enfermidade, crise financeira. Mas nada disso poderá nos afastar do amor de Cristo. Nada. Nem a virtualização, nem a pandemia, nem a enfermidade, nem a crise financeira, nem o sucesso pessoal, que às vezes nós lutamos tanto para consegui-lo. Pessoas às vezes da vida que Deus deu para ele, para louvá-lo, da vida em busca de sucesso pessoal, fama. Esquece do Deus vivo. Mas Paulo fala também do futuro. Nem o futuro, nem o futuro poderá nos separar do amor de Cristo. E por quê, irmão? Porque o futuro não nos pertence, irmãos. Em 2022, 21, aliás, no auge da pandemia, a gente saía nas ruas, como é que a gente via as pessoas? Todas de máscara,
Era uma coisa inusitada. Quem imaginou algum dia, há 10 anos atrás, que isso ia acontecer? Mas o futuro pertence a Deus. Isso aconteceu. E Jesus nos questiona: quem de nós poderá fazer, tornar um cabelinho na nossa cabeça branco ou preto? A não ser que nós demos uma pintadinha nele, né? Passamos uma corzinha, uma pintura. Mas mesmo assim, daqui um dia ele vai estar branquinho de novo, do mesmo jeito. Não pode, irmão, porque o futuro pertence a Deus. E a palavra de Deus diz: basta o dia de hoje. Não vamos estar preocupados com o amanhã, porque o amanhã é do Senhor. Quem poderá garantir que nós estaremos aqui amanhã? Nem os poderes também poderão nos separar do amor de Cristo. Seja poder do bem, seja poder do mal. Porque lá em Colossenses 1,13, Paulo, estamos lendo muita coisa de Paulo hoje, né? Paulo escreveu: porque Deus nos tirou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino de luz. Isso. Então nada. Ele diz: mas nem a altura. Aqui ele não está falando de altura, né? Literalmente. Ele está falando de coisas do alto. Pessoas que naqueles tempos de Paulo, né, na Grécia, nas províncias romanas, pessoas que cultuavam os astros, as estrelas, o sol, a lua. E aqui nós temos algo tremendo também que encaixa aqui, que são a fama, os poderes da vida social. Pessoas que se acham na altura por ser famoso, por ter dinheiro, por poder comprar um aviãozinho, um jato para andar. Eu sou tal. Não é nada. Deus é muito, muito melhor. Glória a Deus. Então ele resume o 10º item que ele cita, esse: nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Nem outra criatura. Porque, irmãos, como eu falei no início, além das coisas, existem pessoas que às vezes se tornam ídolos em nossas vidas. Nós temos que eliminar tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo que toma espaço da palavra de Deus, do adorar a Deus, do servir pessoas, não é de Deus. Nós não podemos deixar nada tomar o espaço que Deus colocou para nós. Servir pessoas, amar pessoas, estar na igreja, tudo isso às vezes se torna obstáculos para servir a Deus e nos esfria de tal maneira que às vezes nós deixamos de estar diante do Pai. Então não podemos deixar também que pessoas possam nos afastar do amor de Cristo. E resumindo, né, eu vou deixar agendado aqui para a gente fazer essa palavra outro dia, mais completinha, né? Passar todos os 10 itens, né? Maravilha. Mas eu passei aqui os mais importantes, né? E resumindo, concluindo aqui, diz assim: o amor de Cristo. O amor de Cristo fala de um amor em estado de reciprocidade. O amor de Cristo existe contrapartida. Eu amo a Cristo porque Ele me ama. Eu amo a Deus porque Ele me ama.
Eu sirvo a Deus porque Ele se entregou por mim. Ô Cleane, um abraço para você, minha amiga. Estamos encerrando aqui, depois você entra lá e assiste o começo, tá bom? Deixe de assistir não, uma palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final dessa live hoje. Mandar um abraço para todos os irmãos que assistiram, aqueles que irão assistir depois. Um abração para você. Boa noite, né, irmã Cleane? Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus te dê uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa. E nada poderá te afastar do amor de Cristo. Nada. Coloque isso na sua mente e siga esse destino. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Até mais, boa noite, até a próxima quinta, se Deus permitir.